Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Jonathan novamente. Estamos aqui para mais uma explicação. Esse é o segundo roteiro do quarto bimestre. Vamos lá? Bom, como vocês já sabem, as atividades são encaminhadas para o e-mail. Eu sempre deixo meu e-mail no roteiro, tá bom? E o meu contato via WhatsApp. Nesse roteiro, eu coloco mais uma opção para ter acesso aos roteiros. Aqui é um Padlet, no qual eu organizei os roteiros do terceiro bimestre e agora estou colocando os do quarto bimestre também, tá? Lá fica todos os roteiros de história, as explicações em vídeo. Talvez fique mais simples para quem perder as atividades ter onde buscar, tá? Continuaremos com o tema Idade Média, bom? Falar um pouquinho sobre características, um pouco sobre esse período. Lembrando que esse período é um período no qual destaca a história da Europa, como já conversamos, e vai ter uma influência sobre o pensamento ocidental também, tá bom? Mas vamos lá. O roteiro vai falar um pouco sobre as bruxas. Para falar sobre as bruxas, sobre o Tribunal de Inquisição, estabelecido para a Igreja. No outro roteiro, você já viram a influência da Igreja Católica, como uma influência também política, além de religiosa, uma influência educadora, né, a educar as mentes e os corações das pessoas. Então, é uma instituição muito forte nesse período. Por isso que a minha primeira indicação é pesquisa. Eu indico um vídeo para vocês terem ideia do que foi esse tribunal da Inquisição, o que eles faziam, tá bom? E o texto traz a mesma abordagem, naquele mesmo esquema, né? Às vezes com dificuldade de acessar a internet, assistir um vídeo, às vezes prefere baixar o texto e ir lendo quando for trabalhar, um monte de pausas, mais dificuldade de ver o vídeo inteiro, eu deixo o link para o texto, tá bom? Então aqui está o texto. Eu vou só mostrar para vocês que texto legal, bem simples aqui. Então vou clicar um pouquinho para a gente ver como que é isso do texto. Bom, ao clicar no link do texto, é esse site que vai abrir, notadamente, né, pelo título do site, pela ideia do qual que é o site, você vai perceber que é um site que vai trabalhar a questão de gênero, a questão da importância da mulher, desse apoderamento. Isso é importante. É importante porque quando fala sobre bruxaria, a gente está falando sobre a perseguição às mulheres, tá bom? E não dá pra gente nada melhor do que ouvir essas histórias, essa percepção de um olhar feminino, tá? Isso é bem importante. E aí vai ter essa leitura, texto bem legal. Acho que vai somar com essa reflexão sobre as bruxas. Só comecinho pra vocês terem uma ideia. A caça às bruxas é um elemento histórico da Idade Média. Entre o século XV ao XVI, o teocentrismo, na teoria a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a teoria de Deus no centro, essa questão da igreja, que nós já falamos, decai dando lugar ao antropocentrismo. É legal o período do Renascimento ali no final da Idade Média. A gente começa com o Renascimento, vamos ver mais pra frente também, que vai trocar essa concepção de colocar aí o homem como centro dos estudos, mas nós iremos aprofundar um pouquinho mais. E aqui embaixo, ó, tá o Tribunal da Inquisição, né, que fazia a caça às bruxas, tá bom? Muito legal o texto, eu acho que vale muito a pena a leitura dele. O vídeo é muito bom também. Voltando ao nosso roteiro, você vai assistir o vídeo, ou no caso, ler o texto. Eu ponho sempre aqui, ó, o que eu devo pesquisar, né? Então eu coloco a visualização e o leitor do texto referente ao papel da igreja na Idade Média. Neste estudo, será importante observar a imposição de um paradigma sobre a mulher, todas as consequências sobre essa relação que causou até hoje, discutindo questões sobre o feminismo, né, e o seu posicionamento na relação de gênero. O que eu quis dizer nessa parte aqui, o que você deve pesquisar? Quando você vai ler esse texto,
o vídeo, vocês vão observar essa questão da construção do papel feminino, né, no qual a igreja vai doutrinar corpo e mente feminino, como deve agir, a submissão, tá bom? Os exemplos de bons exemplos feminino, Maria, Mãe de Jesus, exemplos negativos, Madalena. Então são construções do papel feminino na sociedade, tá bom? Vamos lá, avançando um pouquinho mais. Tá, para finalizar, professor, eu dou uma referência de uma reportagem atual sobre a violência contra a mulher. E aí a ideia, como a habilidade que eu quero exercitar com vocês é se pôr no lugar do outro, ouvir o outro, dar voz ao outro, entender as particularidades, nos torna pessoas melhores, pessoas que sabem lidar com situações adversas. Muito melhor do que pessoas intolerantes. A intolerância é não querer conhecer algo. Isso é um problema. Então, tá aqui. O que eu devo fazer então, professor? Eu já li o texto, que o senhor citou em cima, vi o comentário da pesquisa, eu li também a reportagem que fala sobre a violência contra a mulher e assisti o vídeo, professor. Consegui fazer essas 3 atividades. Ótimo. Então você já tem uma bagagem para começar a discutir. Discutir o quê? Primeiramente, você vai aprofundar sobre o tema, com as ações de suas observações sobre a Inquisição e o papel da igreja, lá no primeiro texto ou no caso do vídeo. Faz no caderno. Segundo momento, agora você vai fazer um exercício para enviar para mim, um exercício meio de reflexão. O que? Nesse segundo momento, será um breve texto, emitindo sua opinião sobre a violência que a mulher ainda sofre na sociedade. Até coloquei que a minha intenção enquanto professor aqui não é caracterizar a mulher como algo indefeso. Pelo contrário, eu quero pensar na perspectiva que houve um momento da história que instituição tão poderosa quanto uma igreja, naquele momento, vai definir as ações, as atitudes, como já disse aqui, em relação ao feminino. E tudo que vai destoar disso, educação, cultura, política, etc., vai ser recriminado, vai ser perseguido. Por isso, a ideia de vocês pensarem nesse texto, eu até coloquei um exemplo aqui, uma velha frase bem conhecida. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas, de fato, quem é para ser violentada constantemente, né? Por vizinhos não se meter, para tendo briga de marido e mulher. E aí a gente tem a violência contra a mulher cada vez maior. E isso é uma ideia, uma brincadeira que mostra um pouco do machismo que existe na sociedade. Ok? Então, vai caminhar mais ou menos nessa construção, o nosso texto, e então você vai construir um texto pensando na violência da mulher hoje e toda a influência que teve da instituição como a Inquisição, tá bom? Fez o texto, encaminha por e-mail. É esse o nosso roteiro, espero que vocês estejam aproveitando um pouco esse estudo, sei como está difícil, mas eu gosto de aproveitar esse momento para nós aprofundar nossa reflexão. Um abraço a todos e até a próxima.